Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início do casamento? O início do casamento foi difícil para nós. Muitas pessoas passam por esse primeiro ano de casados de uma forma tranquila, né? Mas existe essa mística do primeiro ano. Tem muita gente que diz que é o mais difícil, tem gente que diz que não é, né? Eu não sei se essa é uma experiência da maioria das pessoas, mas no nosso caso, a gente passou por alguns desafios, sim, por diferenças de personalidade, de temperamento. Eu me lembro que no primeiro ano de casado, por exemplo, veja só, nós éramos muito jovens, Jéssica estava no último ano de curso de Direito, numa das faculdades mais difíceis da cidade. Eu era um novato nas Forças Armadas, um tenente liderando um pelotão, líder de jovens na igreja e no primeiro ano de casados. Então imagine que essa é a fórmula para passar por muitos desafios, e de fato foi. Por exemplo, vou citar uma coisa aqui que fez a gente passar por algumas dificuldades. Como líder de jovens, eu tinha um combinado com alguns irmãos de toda sexta à noite a gente se encontrar para orar. E aí, o que aconteceu? A gente casou. A gente foi morar na nossa casa, Jéssica a vida inteira acostumada a dormir com os pais, e, enfim. Aí eu passava a semana inteira trabalhando muito, a gente estava gravando um CD, e aí quando chegava na sexta à noite, ao invés de ficar com a Jéssica, eu tinha esse compromisso para orar com os irmãos. Só que a Jéssica se incomodou com isso, porque eu deixava ela em casa sozinha para ter esse tempo com eles. A gente percebeu que eu estava priorizando uma coisa que não era o momento de priorizar. E aí isso gerou alguns atritos, a falta de tempo, a falta de sabedoria para resolver alguns tipos de conflitos, alguns errinhos de comunicação. Primeiro ano foi bem complicado. Vocês oravam juntos, conversavam sobre esses assuntos, ou era aquela, né, vocês foram aprendendo a dialogar ao longo da caminhada? Isso é algo interessante, porque apesar de nós termos uma excelente formação em casa, nós chegamos no casamento com algumas lacunas. Sim. Que coisa interessante, né? A igreja tinha uma formação para casais, os nossos pais nos prepararam, mas ainda assim, nós chegamos no casamento e percebemos algumas falhas de formação. Uma formação minha como sacerdote do lar, dela como esposa. Agora imagine, né, uma pessoa que não tem nada disso, você chega no casamento, eu percebo que muitos jovens são lançados no casamento. Hoje o marido não faz a menor ideia do que é ser o homem da casa, a esposa também não faz a menor ideia dos deveres de uma esposa. Se nós, que tivemos isso tudo, tivemos essas dificuldades, quanto mais uma pessoa que chega sem referência alguma, né? E a gente teve essa formação, né? essa orientação de orarmos juntos, de lermos a palavra juntos, e nós nos esforçamos para ter essa disciplina e construir uma vida devocional, mas não da forma correta. Eu acho que a gente deixou a desejar nisso, porque eu percebi que quando a gente chegou dentro do casamento, eu ainda tinha alguns bloqueios, né? Aquela coisa de você estar indo trabalhar com a esposa do lado no carro, você sentir vontade de puxar uma oração, de falar com Deus, mas de repente vira aquele bloqueio, aquela vergonha, poxa, não tem nada a ver eu começar uma oração aqui agora. Eu tive algumas dificuldades, ela também teve algumas dificuldades, talvez até hoje nós tenhamos. Eu acho que não é natural para o homem carnal, né? Orar em dupla, suplicar em dupla é uma coisa que todo casal deve se esforçar para fazer. Não adianta você ter uma vida individual com o Senhor se antes de dormir você não chama a sua esposa para vocês se ajoelharem juntos e apresentarem juntos as suas súplicas a Deus. Isso é muito importante. O casal que faz isso se torna uma fortaleza. Esse casamento é um castelo forte, indestrutível. É muito importante, muito importante. Você tocou num ponto aí que faz toda a diferença. E eu diria, Karina, que talvez 90% dos casais que eu atendo que estão em crise, quando você vai olhar no fundo, a raiz do problema é a ausência de vida espiritual. A ausência de sacerdócio, é a ausência das disciplinas espirituais, porque isso vai fazer com que outros problemas ocorram. Por exemplo, uma esposa que não vê no homem o exemplo de um homem piedoso, de um líder da casa, ela vai começar a desconfiar da fidelidade desse homem em períodos de tentação. E aí, quando ela chega no meu set terapêutico, no gabinete pastoral,
ela vai me apresentar um problema de desconfiança, mas que na verdade tem as suas raízes na ausência de presença de Deus, na ausência de vida devocional. Problemas financeiros, quando você vai ver a falta de sabedoria no trato com o dinheiro, né? Cada um tem a sua vida profissional, a sua vida financeira, as contas são distintas. Quando você vê, cada um está construindo um projeto individual, mas a raiz é a mesma. É a falta de Deus, falta de princípios bíblicos, falta de direção, problemas na vida amorosa, problemas na vida sexual, problemas de diálogo, problemas de comunicação, tudo isso é muito importante. Mas eu tenho a impressão de que tudo isso nasce na independência de Deus. Quando o casal não tem vida devocional, é como uma casa que é construída na areia. É uma casa que você pode ter construído com porcelanato, com acabamento de luxo, com coisas de primeira, mas cadê o pilar? Cadê o fundamento? Não tem. Isso começa no namoro. Isso começa lá atrás. Eu percebi isso no meu casamento. A gente conseguiu dar a volta por cima, mas se no namoro nós tivéssemos investido mais nisso, teria sido muito mais fácil para nós. Porque às vezes existem, mas existem de forma individual, né? Ele fazendo no seu canto, ela no seu canto, mas nenhum se conversa e não se explica, olha, isso está me incomodando, vamos tentar ver o que Deus quer para essa situação. Pois é. Fica algo muito individual. E o que é que acontece? O casamento é um desafio diário do abandono do meu pelo nosso, em todas as áreas, né? E isso é muito difícil por causa do nosso egoísmo. Né? E quando o casal consegue fazer isso, a começar pela vida espiritual, as coisas fluem de uma forma muito mais espontânea. Vocês já pensavam em ter filhos logo no começo do casamento? Vocês tiveram quanto tempo depois de casado? 3 anos, amor. 2 anos, eu não lembro se o nosso... 2 anos, né? Foi planejado, assim? Tipo, depois de... Vamos esperar passar esse primeiro ano e tal, e agora... Não, vamos... pelo contrário, né? A Jéssica passou por um desafio, porque no iniciozinho do namoro, nós não estávamos utilizando métodos contraceptivos, do casamento, perdão. A gente não estava utilizando nenhum tipo de anticoncepcional, e ela não engravidava, a gente achava aquilo estranho. Depois ela começou a sentir umas dores muito profundas, e a gente ia para a emergência de madrugada, e depois de alguma pesquisa ela foi diagnosticada com endometriose profunda. E aí foi muito triste para nós, porque desde os 14, 15 anos a gente já sonhava com a prole, com os filhos, pensávamos nos nomes dos filhos, né? Eu brincava para ela dizendo que eu ia dar 7, 8 filhos para ela, ela já ficava meio desesperada, mas a gente sonhava com isso. E aí quando veio a notícia da endometriose, a gente ficou muito triste, porque a médica disse que era muito difícil ela engravidar, e aquilo foi um balde de água fria na nossa cabeça, porque nós sempre sonhamos com isso, né? Inclusive é uma coisa que eu falo no livro, assim, né? Como eu tenho visto casais que estão casados e têm a maior facilidade em dizer que não querem ter filhos. Tem aumentado o número de casais que chegam no casamento e dizem, olha, esse negócio de paternidade, de maternidade não é para nós, a gente quer viajar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer construir uma vida, mas esse negócio de filho não dá muito trabalho, é muito caro, o mundo está muito cruel. É triste isso, né? Vão criando diversas, né, desculpas, na realidade, por conta, eu creio que na maioria das vezes, do medo de perder a liberdade, vamos dizer assim. Né, de ter mais responsabilidade sobre a criação, sobre a vida do outro. Você vê alguns argumentos que talvez fariam mais sentido, né, como a crueldade do mundo, ou um casal de missionários que está indo para a janela 1040, uma coisa assim, que você até vê que faz algum sentido a ideia de não ter filhos, apesar de que na minha cabeça ainda assim é um pouco questionável por causa da própria ontologia do matrimônio, o que é que o casamento é filosoficamente e teologicamente. Mas, convenhamos, eu acho que você vai concordar comigo, Karina, que geralmente os argumentos são muito egoístas. Né? Os argumentos para você não ter filhos, na grande maioria dos casos, são argumentos que têm a ver com o meu próprio umbigo, com os meus próprios projetos, com as minhas próprias ideias mesquinhas. E eu combato muito isso aí no livro, inclusive já tenho sido um pouquinho perseguido por isso. Mas
quem quiser ver a minha argumentação e como eu cheguei a essas conclusões à luz da Bíblia e da tradição cristã, tem um capítulo dedicado só para isso aí, que é a herança do Senhor. Sim, que são os nossos um direcionamento de Deus. É uma vontade de Deus que a gente se multiplique. Pois é, e é interessante porque se você olhar para a história humana, não só para a tradição cristã, você vai ver em absolutamente todas as civilizações a ideia da prole como uma bênção, como a família que tinha filhos sempre foi considerada uma família forte, é a continuidade do seu sangue, é a continuidade da sua herança, é a sua continuidade, no final das contas, é a sua própria vida permanecendo no mundo depois de você.